Olá a todos e a todas, espero que vocês estejam bem. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo convite e cumprimento nossos colegas que estão participando conosco e espero que a gente possa ter um evento bastante proveitoso, né, para todos nós. Né? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e desde já agradeço pelo convite. Bom, o trabalho, né, que eu desenvolvi no meu mestrado, concluído em 2006, no curso de Ciências Sociais, né, mestrado e doutorado, e ele teve como espaço de ambientação a Micarande, o Carnaval Fora da Época de Campina Grande, o trabalho, a pesquisa em si. Eu comecei em 1999, né, com a observação participante, e para o mestrado em si ele foi desenvolvido no ano 2000, 3 anos, né, 2003, 2004 e 2005. E aí em 2006 eu defendi a dissertação. E o título da dissertação era Micarande, a festa do povo, né? Então eu fazia uma pergunta, né, naquela época. E depois originou o livro, né? O livro com o título de Homo Midas e o político mitiático na folia do Reino. O mitiático é a junção de mito e midiático, quando o sujeito, né, no caso político, é construído pela mídia, né, os mitos construídos pelas mídias. Então era mais uma brincadeira que eu fazia naquele período, né, ali no início, no meado, né, do ano 2000, né, da década de 2000. Então, o trabalho concluído, aí depois nós publicamos o livro, né, foi o título que acabei de mencionar, e a gente também fez um trabalho, né, com a capa do livro, ela traz a criação de Adão, né, eu gostaria de mostrar para vocês, né, a criação de Adão, a obra do Michelangelo, como todos nós sabemos, né, na Capela Sistina, e é uma das obras-primas, né, que consta lá, né, na Capela Sistina, que todos nós conhecemos muito bem. Então, a criação de Adão, se você observa, você tem aqui várias telas, né? Você tem Deus aqui e você tem Adão, né, aqui, né, sendo, né, criado, o dedo de Deus, né, que a gente vai observar logo aqui, né, essa busca, né, do contato da criação. E na capa a gente faz uma aplicação de multitelas, né? Aqui a gente faz a aplicação de multitelas como se fossem as diversas telas e as diversas mídias. Então a gente busca fazer um pouco dessa analogia, um pouco dessa reflexão. Bom, as festas a gente sabe que elas são necessárias para a renovação do espírito, né? Isso é desde sempre que isso acontece. E no caso do carnaval fora de época, carnaval a gente sabe, né, que a dificuldade da gente descobrir a origem, né, tem o próprio nome, carnaval, que a gente tem a etimologia de diversas origens, enfim. Mas as festas em si, elas sempre foram necessárias para a renovação do espírito, agradecimento, do repouso, do corpo, né, para vivenciar o cotidiano. E nesse caso, quando a gente analisa o carnaval fora de época, a gente faz um percurso, né? Eu distribuí a minha dissertação como sendo a dissertação uma apresentação de teatro, né? Eu tenho o espetáculo, eu tenho cenários e figurinos, eu tenho os atores, eu tenho os espaços da festa, né? Eu tenho o palco, né? No caso a Micarande, que é esse palco, eu tenho o roteiro, né? E eu tenho o ato de fechamento, enfim, que é exatamente o percurso que a gente perguntava, né? A partir de agora os carnavais fora de época vão, né, vão ter qual caminho, né? Naquela época a gente se perguntava isso. Então, a festa, ela é necessária para a vivência humana, para a renovação do espírito, como a gente já falou, vários autores discutem sobre isso, enfim, né? Mas aí
Eu faço também uma analogia sobre o carnaval tradicional, o carnaval fora de época, né? A relação do tempo e espaço, né? Necessário nisso aí, né? Eu analiso também a própria cidade de Campina Grande, como esse espaço cenográfico, onde a micaranda acontece. A gente analisa também outros elementos do carnaval tradicional e do carnaval fora de época, fazendo sempre uma comparação, uma analogia. As músicas, né, que com a Axé Music, né, você tem um ritmo, né, você tem um rito do carnaval fora de época e você vai ter um ritmo específico, né, o que se chamou de Axé, e mais adiante vão sendo incorporados outros elementos, né, no carnaval fora de época, e isso vai sendo reconfigurado, enfim, né. E também eu analiso a vestimenta, no caso abadá, né, que é um espaço que eu vejo, analiso uma roupa como um diferencial, né, um distintivo, né, de distinção mesmo, né, daquele espaço. Quem está naquele universo ali, você tem um uniforme que vai separar as pessoas e deixar os lugares bem estabelecidos. Analiso também o bloco, né, o bloco em si eu chamo de uma empresa sem razão social com fins lucrativos. Então é uma empresa que existe para aquele fim, né, praticamente ela desaparece depois do carnaval fora de época, né? Então é a empresa que ela compra ou aluga um espaço público para entre uma corda, né, um muro virtual, as pessoas se divertirem ali dentro daquele espaço pré-determinado, e que o próprio abadá é um elemento de distinção para aqueles sujeitos que ali estão. Então eu também tento desconstruir essa ideia de que carnaval é a festa da inclusão, da festa da diversidade em alguns pontos, que não é tão bem, não é assim, né? No carnaval tradicional, ok, você ainda consegue fazer isso com um certo ressalvo do Rio de Janeiro, do desfile das escolas de samba, porque são muito bem estabelecidos os espaços, né? E lá existe o samba enredo, existem regras, é tudo dentro da normativa. Quem foge da normativa ali, né, como vocês sabem, são punidos, tal, e perde ponto e até pode ser desclassificado, enfim. Então, a gente faz um pouco dessa análise também. A gente faz uma análise do corpo, né, na festa, né, as pessoas se vestem, né, de maneira a atrair o outro, né, a estética é um referencial muito importante no carnaval fora de época, porque é um espaço onde Dionísio, onde vem Narciso, vem Eros, todos esses deuses, né, se incorporam nessas pessoas, né, no desejo de atrair o outro, né, da diversão, né, do prazer do corpo. Também é um espaço que a gente faz uma certa análise. Então, essa coisa da separação que a gente vê entre a festa do carnaval tradicional e o carnaval fora de época, que não é tão inclusiva, como a gente já sabe, o carnaval fora de época, para você adentrar em alguns espaços, você tem que pagar. É uma coisa muito clara, isso, muito bem definido. Então, isso não é tão universalista, não é tão horizontal. Isso é uma desconstrução que a gente vai fazendo ao longo do trabalho. Então, eu fiz uma análise também dos espaços carnavalescos, né, para a gente poder entender. Seria a corda, a calçada, a arquibancada, o camarote, até mesmo as cabines da imprensa, que vão dar esse enfoque, com o seu foco, dar essa visibilidade, a construção da imagem pública das pessoas, das figuras públicas que estão ali, a imagem no caso da própria festa, né? Então a imprensa é esse elo que vai fazer o contato direto dessa construção coletiva da imagem dessa festa, né? E também dos sujeitos que estão envolvidos nessas festas. Então, o carnaval fora de época que a gente analisa nessa perspectiva. Nós analisamos vários elementos, né? A gente faz alguns questionamentos sobre os números que se divulgam na festa, enfim, né? Tantas pessoas visitaram ontem a festa, né? A gente viu números que jamais seria possível se concentrar, por exemplo, lá no espaço da micaranda. Então, eu até brinco que é números inteiros e irracionais, né? Porque é como se você botasse, né, 3 milhões de pessoas. Quer dizer, onde vai botar 3 milhões de pessoas no espaço? Então, se aquilo não passa
se você não está atento a esses detalhes, você acha que realmente teve um superdimensionamento da festa. Enfim, claro que é uma estratégia de marketing para que as pessoas possam vender literalmente aquela festa. Tá? Então tem uma série de coisas que a gente vai analisando e, por fim, a gente faz uma análise mais aprofundada em relação ao carnaval fora de época, né, que no final do trabalho eu faço uma pergunta, né, eu encerro, né, que é o último ato, né, eu chamo de último ato, né, que é quando eu estou terminando a dissertação e o livro. E aí eu termino segunda-feira de cinzas. Fecham-se as cortinas ou o show tem que continuar? É como a partir dali a gente pensa, bom, e aí? Os carnavais fora de épocas, eles vão perpetuar? Como é que isso vai se dar? Então, lembramos que a gente estava em 2006 nisso, quando eu termino a dissertação, né? E naquela época a gente já via um pouco de esvaziamento, né, das festas, né? Então ali a gente já via a crise se aproximando desse grande evento, né? Por quê? Porque a gente começa a analisar que o poder público começa a ser questionado por fomentar muitas vezes uma festa que é privada, né? Há de se convir que é uma festa privada. Inclusive, no nosso trabalho a gente analisava o direito de ir e vir, né? Um direito constitucional pré-estabelecido, um direito, né? Direito humano. E durante a passagem do bloco, se você, por exemplo, mora numa rua e você quer passar de onde você está, na tua casa, né, para outro lado da rua, enquanto o bloco está passando, você não podia, lógico, né? Os cordeiros não deixariam você passar, né, porque seria invasão de propriedade privada. Então, as pessoas que tentam fazer isso, vocês sabem como é a reação contra essas pessoas. Então, veja, um direito constitucional, mas uma empresa privada que está ali momentaneamente privatizando o espaço público. Então, a gente faz toda essa análise de forma muito, muito ponderada, claro, né? Então, a gente vai observando que esse poder público ele começa a ser questionado por que investir tantos recursos de área de policial, investimento na área da saúde, investimento em todas as áreas, né, para um evento que basicamente se questionava, né, que era para atender parte do setor privado. E claro que isso tem a indústria do turismo, tal, enfim. Então as pessoas começaram a fazer questionamentos. Olha, como? Por que não colocar em outras áreas prioritárias, né? Enfim, né? Então começa isso. Um outro elemento importante nessa crise vai ser o próprio movimento rítmico, né? Como eu falei, todo ritual tem um ritmo, né? Então esse ritmo chamado Axé Music, ele começa a passar por um processo de reificação, ele começa a mudar um pouco, né? Incorporar outros elementos. Então essa música ela começa também a ter um certo desgaste, como tudo que é produto da indústria midiática tem seu tempo, né? Então as pessoas vão incorporando. Tanto que se você fizer uma análise dos artistas cantores que estavam fazendo produzindo Axé Music, tocando Axé Music, cantando, essas pessoas começam a fazer uma migração para outras áreas, né, da música, outras categorias musicais para poder se manter no mercado. Então, veja que aquele grande mercado que se estendia ao longo do ano para aquela indústria, ela começa a esfacelar, porque você tinha carnaval fora de época em todo o Brasil. Ao longo de todo o ano, praticamente quase todos os meses você tinha carnaval fora de época. Então, quando isso começa a acontecer, a indústria fonográfica, ela também começa a observar, né, que aquela música ela também não está tão expressiva como estava. E a gente sabe que o capitalismo é muito claro, se não tem lucro, ele começa já a ir para outras áreas porque não pode ter prejuízo. Então, assim se faz. Outra preocupação sempre que se tinha, né, as questões judiciais. Como é uma festa, geralmente era naquela época realizada em espaço público,
vocês imaginam como era o caos, como era a infraestrutura desses lugares, né? Enfim, as pessoas da região, quase todas as cidades, os movimentos populares dos moradores daquela área, daquela região onde a festa acontecia, quase todas elas entravam na justiça, enfim. Dificilmente tinha êxito, muito raramente isso acontecia, por exemplo, não conheço que tenha tido uma festa que os moradores conseguiram cancelar aquele evento naquele período. Mas, veja, então há toda uma série de movimentos que vão acarretar essa crise, né, no carnaval fora de época. Mas algumas cidades ainda resistem, né, como Natal, por exemplo. Uma cidade que há muitos anos passou sem ter um carnaval no período tradicional, uma cidade turística, né? E a escolha do período também, do Carnatal, aqui em Natal, né? Assim como em Campina Grande você vai escolhendo datas, né, que o Carnaval possa se realizar, para que você possa ter uma atração a mais, né, uma atração turística e não concorra com outros eventos, tal. Enfim, aqui em Natal é em dezembro, por exemplo, Carnatal. E a cidade, por ser uma cidade turística, dezembro é o mês, né, do veraneio, enfim, a cidade do sol, essa coisa toda. Então, vende bem essa ideia. E até hoje as pessoas têm um apego muito grande, muitas pessoas têm um apego ao Carnatal, né, ao Carnaval fora da época daqui, exatamente porque a gente não tinha uma tradição de Carnaval. Mas hoje, com o Carnaval sendo revitalizado, aqui no caso de Natal, nos últimos anos, então você já começa também a ter uma certa esvaziamento. No entanto, naquela época eu já chamava atenção que esse carnaval, essa crise, ela iria chegar, assim como já falei e reitero, como todo produto da indústria midiática, tem um seu limite. E estava chegando no fim, esse limite estava chegando, as festas naquela grandiosidade. E a gente já dizia que ela iria acontecer em algumas cidades, né, como eu falei da característica de Natal, como Campina Grande, por exemplo, que não tem um carnaval, né, na Suécia, durante o período, não tem as manifestações momescas como tem em outras cidades, tal. Até pelo contrário, tem um encontro, né, da consciência. E aqui em Natal a gente já dizia, olha, e também em vários lugares, a solução vai ser uma festa privada, indoor, como se chama, né? É um espaço fechado e as pessoas vão pagar para poder ter o acesso, assim como num clube, enfim. E aí foi o que se tem sido feito, né? Então, esses carnavais fora de época que tem acontecido, acontecem dentro dessas características, né? Mas a gente fala carnaval fora de época, nesse molde que tem aí, mas esse ano, né, coincidentemente por causa da pandemia, os carnavais, assim como todos os outros eventos, estão sendo, né, fora de época, fora da sua época tradicional. E o primeiro carnaval fora de época no Brasil, segundo a obra de Eneida, né, a história do carnaval carioca, ela chama a atenção de 1892, né, no Rio de Janeiro, quando o carnaval fora de época, durante o carnaval aconteceram chuvas assim horrendas e foi impossível a realização do carnaval como se realizava naquela época. E segundo a Eneida, na obra dela, ela diz que a prefeitura do Rio de Janeiro adia o carnaval para abril, né, no início de abril, e as pessoas não quiseram saber. Foram brincar com chuva mesmo, né, no mês tradicional, em fevereiro, e também foram brincar lá em abril. Então as pessoas no Brasil, né, carnaval é uma festa bastante querida pelo povo. E no Rio de Janeiro vai se repetir esse carnaval fora de época também, quando a morte do Barão do Rio Branco, em 1912, né, em 10 de fevereiro de 1912, um sábado de carnaval, então a prefeitura cancela o carnaval, né, Barão do Rio Branco, então um cara que tem uma história com o Brasil, então foi cancelado o carnaval. As pessoas foram brincar do mesmo jeito, fizeram em abril de novo, outro carnaval que as pessoas também foram brincar. Então, quando você lida com festas, não é uma coisa fácil de você falar em crises, né? Crises, a gente fala no sentido, muitas vezes, uma crise econômica, financeira, uma crise mercadológica, no caso de um produto, como eu falei do axé, como eu falei do próprio carnaval fora de época,
mas uma festa em si, em momentos como esse, de extremo distanciamento, não extremo, né? Nem tanto, isolamento social ou distanciamento social, como a gente está vivenciando uma pandemia, você realiza um carnaval, eu fico imaginando como essas pessoas vão reagir, né, quando tiver a possibilidade de fazer realmente um carnaval, como elas vão, né, a catarse de como isso poderá se dar. Então é uma coisa para a gente também ter muito cuidado de como isso vai se dar, porque podemos gerar outras crises, né, inclusive crise da saúde, na saúde pública, então temos que ter muito cuidado. Então, carnaval, festas populares e crises, né, nesse momento a gente tem vivenciado essas questões. Então, o carnaval fora de época, a gente tem observado que essa crise ela veio por várias nuances. Então, como eu falei, para encerrar, a gente teve a crise, o próprio esfacelamento do produto carnaval fora de época, como da indústria midiática, ela tem seu tempo, a música, né, o Axé Music, investimentos públicos que foram cada vez mais sendo questionados, essas aplicações, e as pessoas começaram a se moldar, a fazer uma festa menor, né, mais no espaço fechado. Então, aí essas crises elas foram permitindo que o carnaval fora de época, no caso do modo tradicional, né, não o carnaval em si, numa época fora da sua realização tradicional, mas esse carnaval fora de época, como a gente conhece, um produto da indústria midiática, a gente vê que são esses elementos, foram esses e mais tantos outros elementos também, né? Porque cada cidade vai ter a sua peculiaridade, que realiza o carnaval fora de época, vai ter sua peculiaridade. Então, a gente vivenciou isso, está vivenciando e acredito que essas crises ela sempre vai acontecer, seja no carnaval fora de época, seja numa festa de São João, seja no carnaval, numa festa de padroeiro, né, de padroeira. A gente sabe, as manifestações religiosas também, enfim, sofrem com essas questões, com crises, as crises mais diversas, né? Eu não diria em tempo de crise, mas em tempos de crises, né? Tempos e crises. Então, vejo que nós temos muita coisa aí para a gente poder discutir. Certamente vocês, né, terão, abrilhantarão os meus demais colegas com essa bela discussão. Só agradeço a participação e espero que eu possa, em outra oportunidade, estar aqui dialogando com vocês. Peço desculpas pela forma que está chegando esse conteúdo para vocês, mas a organização do evento tem meus contatos, vocês podem ficar à vontade para manter o contato que for necessário para a gente poder fazer uma boa discussão. Agradeço a todos vocês, desejo muita saúde e muito cuidado. Na época de pandemia temos que ter muita responsabilidade para que todos vocês possam estar bem e inclusive vocês ao lado das suas famílias, das pessoas que vocês querem bem. Muito obrigado, um ótimo evento para todo mundo.